Bom dia, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós leremos do verso 23 até o 27. Então, Mateus 8, verso 23 até o verso 27. O texto diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Pai, que tudo que seja dito aqui seja para a Tua glória, para edificar a Tua igreja. Que todas as palavras aqui sejam para que nós, como cristãos, possamos crescer à semelhança de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Tem um livro, tem um filme do começo dos anos 2000 chamado Sinais. Talvez alguns de vocês aqui já assistiram esse filme. É um filme bem legal. Tem o Joaquin Phoenix como autor. O diretor dele é o diretor com o nome mais pentecostal de toda Hollywood, o Shyamalan. É um filme bem bacana, muito bom mesmo. E ele conta a história de um ex-pastor. Um ex-pastor chamado Graham. Por que ele é um ex-pastor? Ele era um pastor da sua comunidade local que acabou perdendo a fé quando ele viu a sua esposa sendo morta em um acidente de trânsito. Daquele dia em diante, ele começa a questionar várias coisas da vida dele. E para dificultar ainda mais, o Graham tem que cuidar sozinho de 2 filhos que ele tem. O menino, um pouquinho mais velho, que tem asma, ele sofre de diversas doenças respiratórias, o que acaba trazendo bastante transtorno para esse ex-pastor. E uma menina mais nova, que ela tem uma mania bastante peculiar. Durante o dia todo, ela pega um copo de água, dá um golezinho e espalha pela casa. Para piorar ainda mais a situação, um irmão dele, que é um ex-jogador de beisebol, que só reclama, começa a morar junto. Então, o Graham, esse ex-pastor, ele fica o tempo todo reclamando. Você assiste o filme, você vê um ar melancólico, um ar de tristeza, um ar depressivo nele. E aí, como todo bom filme hollywoodiano, de repente, acontece uma invasão extraterrestre no filme. E eles começam a se esconder, obviamente, todo mundo começa a entrar em pânico, eles se escondem. Mas no meio de tudo isso, acontece um diálogo muito interessante. Um diálogo entre o Graham e o seu irmão, chamado, fugiu o nome dele, o Merrill. O diálogo é o seguinte: o Merrill, o irmão, o ex-jogador de beisebol, pergunta para o Graham se ele acha que aquele é o fim do mundo. Então Graham responde o seguinte: as pessoas se dividem em 2 grupos. E quando elas dão sorte, o grupo 1 vê como mais do que sorte. É um sinal de que há algo lá em cima cuidando delas. O grupo 2 vê como um mero acontecimento do acaso. No fundo, sentem que aconteça o que acontecer, estão sozinhas. E isso as apavora. Mas existem muitas pessoas do grupo 1. E elas enxergam as coisas como um milagre. No fundo, aconteça o que acontecer, haverá sempre alguém para ajudá-las. E isso as enche de esperança. Então Merrill pergunta: e você, Graham, o que você acredita? E a resposta dele é a seguinte: não há ninguém cuidando de nós, Merrill. Nós estamos sozinhos. Esse tipo de resposta acontece quando muitas vezes a gente perde tudo que dá base para a nossa vida. Percebam, Graham tinha uma vida feliz com a sua esposa, com a sua fé, com a sua comunidade. De repente a esposa morre, a filha começa a ter várias manias, o outro filho começa a ter doenças respiratórias, nada parece fazer sentido. Para ele, o mais fácil, ou talvez até o mais racional, pode ser entender que ele está jogado ao acaso, que não tem ninguém cuidando dele. Afinal, se tem alguém cuidando dele, se Deus de fato existe, se Deus de fato está ali cuidando dele, por que tanta coisa ruim acontece? Se Deus existe, parece que ele abandonou o Graham, parece que ele abandonou as pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho essa manhã. Sobre quando parece que o mundo inteiro está abandonado ao caos, ao acaso. Quando parece que Deus está dormindo. Quando parece que Deus abandonou a gente.
Para isso, eu quero dividir com vocês o texto em 3 partes. A primeira parte é o contexto, que vai do verso 23 ao 24. A segunda parte é o diálogo, que vai do verso 25 ao 26. E a terceira parte é o espanto, que é no verso 27. Então, parte 1, contexto, verso 23 e 24. Parte 2, que é o diálogo, versos 25 e 26. E para finalizar, o espanto, que está no versículo 27. Então vamos para a primeira parte do texto, o contexto. O texto diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o mar. Jesus, porém, estava dormindo. Se a gente ler um pouquinho o Evangelho de Mateus, um pouquinho antes desse trecho que a gente leu hoje, a gente vê aquela passagem em que algumas pessoas vão falar para Jesus que querem ser discípulos dele. Eles falam: Jesus, eu vou com o Senhor onde você estiver. E Jesus responde: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E aí chega um outro discípulo e fala para Jesus: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu sepultar meu pai primeiro. E aí Jesus responde: deixe que os mortos sepultem os mortos. Ou seja, existia um diálogo ali entre os discípulos e Jesus, no qual Jesus mostrou a urgência que é segui-lo. Logo em seguida, a gente tem esse trecho que a gente leu hoje, que é Jesus entrando no barco, e aquelas pessoas que tinham entendido o quão pesado era seguir a Cristo, o quão difícil era, foram com ele no barquinho, entraram no barco e o seguiram. Acho que é importante a gente pensar aqui que a gente não sabe exatamente quem são esses discípulos, né? Podem ser os 12 apóstolos, mas podem ser outros discípulos também. Até porque no Evangelho de Mateus, os 12 apóstolos só aparecem um pouquinho depois do chamado de Jesus. Então, provavelmente aqui são alguns discípulos de Cristo que entraram no barco deles. Enquanto Jesus, junto com seus discípulos, atravessavam o mar da Galileia, que só um parênteses aqui, para quem não sabe, na verdade é um lago, né? Só que é um lago tão grande, tão gigantesco, que as pessoas até hoje chamam de mar. Então, enquanto Jesus e os discípulos atravessavam ali o mar da Galileia, uma grande tempestade surgiu. Um ponto importante para a gente perceber no texto é que, para o leitor ali original, para quem conhecia aquele local, para quem conhecia o mar da Galileia, o fato de ter tempestade não era algo estranho. Por questões climáticas, por questões geográficas, é muito comum ter tempestade no mar da Galileia. O que é estranho para a gente é o fato que numa tempestade em que um barco está quase afundando, uma pessoa está dormindo, uma pessoa está lá descansando, relaxando. E uma pessoa que tinha acabado de dizer que o Filho do Homem não tinha onde repousar sua cabeça. Cristo estava lá, no meio do barco, no meio de uma tempestade, dormindo. O mar chacoalhando o barco, a água entrando ali, quase afundando, e o Senhor descansando. Esse trecho aqui, ele é muito rico. A gente poderia tirar várias lições dele, né? Tem de um lado, a gente pode aprender, puxa, olha só, Jesus, ao mesmo tempo que é o Deus que nunca dorme, também é ser humano como nós e precisa descansar. A gente também poderia aprender com o descanso de Cristo. Olha só, Cristo no meio da tempestade, descansando. Olha só como ele confia no Pai. Mas eu queria ir para uma linha um pouquinho diferente hoje. O trecho que a gente leu hoje, ele remete a alguns aspectos, os primeiros capítulos da Bíblia, lá em Gênesis 1. Eu não sei se vocês lembram, mas em Gênesis, Moisés relata para a gente que Deus criou o mundo e no 7º dia ele descansa. Ele descansou. Uma leitura errada que a gente pode fazer desse trecho em que Deus descansa é entender como se Deus fosse basicamente um engenheiro, por exemplo, um empreiteiro que constrói o mundo. Ele vai lá, coloca o mundo, dá toda a base, estrutura, cria a matéria, cria as relações, cria a natureza e vai descansar. E deixa o mundo rodando, sabe? Como se fosse um empreiteiro que constrói a casa, dá a chave da casa para quem comprou, e agora o problema da casa é de quem está na casa. Agora o problema é de quem está ali. Eu não estou nem aí. É como se Deus fosse um programador, um desenvolvedor, fez o software, deu o play, está rodando, o problema agora é de quem está usando o sistema. Olha só que interessante. Uma tempestade caindo, o barco afundando, e Deus dormindo, Deus descansando. No meio da natureza do mundo, Deus não está intervindo. O que parece
o que parece para aqueles discípulos é que eles estão largados ali, eles estão relegados à força do destino. Eles estão largados no caos, na desordem do mar. E é interessante porque um pouquinho antes disso, no Evangelho de Mateus, esses discípulos tinham visto diversos milagres de Jesus. Mesmo assim, quando o caos aparece para eles, quando a desordem, quando a tempestade, a sensação deles é: a gente está largado aqui, a gente está abandonado, a gente precisa procurar Jesus para que Ele salve a gente, porque senão morreremos. E com isso a gente vai para a nossa segunda parte do texto. Então, entendendo um pouco o contexto ali, a gente vai para o diálogo, que é bastante importante na pregação de hoje. Os versos 25 e 26 dizem assim: mas os discípulos foram acordá-lo, ou seja, acordar Jesus, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. A gente não pode esquecer que ao menos uma boa parte dos discípulos eram pescadores. Então, para eles estarem em choque ali, para eles irem acordar Jesus, é que não era uma tempestade trivial, né? Inclusive, alguns estudos dizem que a palavra ali para chacoalhando seria melhor traduzida como terremoto. Então, a ideia é que teve um terremoto ali, e por conta do terremoto, o mar da Galileia ficou totalmente revolto, ele ficou extremamente forte, ele ficou totalmente inabitável, inóspito. Então, não era algo trivial. E por isso, os discípulos vão lá e imploram: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Mas quando a gente vai ler os evangelhos, uma coisa muito rica que a gente pode fazer é contrastar as diferentes formas que os evangelistas tratam a mesma situação. Esse mesmo trecho que eu li aqui, ele é relatado em Marcos também. E às vezes, quando a gente pega a mesma situação em evangelhos diferentes, é como se a gente pegasse uma mesma sinfonia, tocando a mesma nota, só que com instrumentos diferentes que se complementam. São primas, mas diferentes, que dão mais riqueza ainda ao texto. Então, se Mateus mostra esse desespero dos discípulos, dizendo: nós vamos morrer, Marcos faz uma pergunta um pouquinho diferente. Ele mostra que os discípulos perguntaram: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? Ou seja, de um lado, Mateus mostra o desespero diante da morte, mas Marcos parece ir um pouquinho mais profundo, é uma questão existencial, relacional. Senhor, nós vamos morrer, mas o Senhor não se importa que nós morramos? O Senhor que acabou de fazer aquele monte de milagre, não se importa que a gente está passando por essa situação? O Senhor não se importa? O mundo está caindo, o Senhor não se importa? Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis e provavelmente nos piores sentimentos que um cristão pode ter. É a sensação da gente ter sido abandonado por Deus. Não é um sentimento, um pensamento que Deus não existe. Porque se a gente pensa que Deus não existe, a gente está igual o personagem que eu comentei no começo da pregação. A gente está ao acaso, a gente está abandonado, Deus não existe, é a vida. Posso morrer aqui agora. Posso morrer diante do mar, fatalidade, estou no meio da tempestade, vou morrer. Mas se Deus existe, e se eu acredito que Deus existe, por que eu estou passando por isso? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que Deus me abandonou? Por que Deus está dormindo? Será que Deus está descansando ainda, depois do 7º dia? Será que Deus já deu a corda no universo, deixou rodando e agora é cada um por si? Como diz, tem uma música do Titãs que fala: cada um por si, Deus contra todos. Será que é isso que a gente está nessa situação? Talvez num dia desse, numa situação dessa, num momento desse, nada faz sentido. A gente tem pessoas na nossa família doentes, problemas com o emprego, larguei a fé, não sei o que aconteceu com o outro. São peças totalmente sem sentido. Está um caos na minha vida. Por que o Senhor me abandonou, Deus? E às vezes, o único trecho que vem à memória é aquele de Jesus, pouco antes de ser crucificado, remetendo a um salmo: Deus meu, por que me abandonastes? O Timothy Keller, ele traz um ponto bastante interessante sobre esse trecho aqui. Em geral, quando a gente lê um evangelho,
Especialmente quando é um relato sobre Pedro, a gente fala, putz, como é que esse cara fez isso? Não é possível. O cara que está vivendo com Jesus vai lá e solta uma gafe dessa. O cara está vivendo com Jesus, está vendo um monte de coisa e vai lá e solta isso. Só que o Keller fala um negócio muito interessante. Ele fala o seguinte: esse trecho específico aqui, é muito difícil a gente não sentir empatia com os discípulos. É muito difícil a gente não se identificar com eles. Tem outros que a gente fala, putz, não é possível que Pedro fez isso. Não é possível que Pedro pedrou. Mas aqui é diferente. Aqui a gente sente empatia dos discípulos. Porque quem de nós aqui, diante de uma tempestade, diante de um caos, não questionou Deus? Não perguntou se Deus abandonou a gente? É muito difícil, às vezes, talvez racionalmente, falar, não, eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus sabe todas as coisas. Mas e quando as coisas estão acontecendo com a gente, na nossa vida? O quão difícil é descansar em Deus, descansar na tempestade? Isso é difícil porque muitas vezes a nossa fé não está no lugar certo. Veja, a gente pode ter um entendimento intelectual de quem Deus é. A gente pode ler as confissões de fé, a gente pode decorar a confissão de 1689, a gente pode estar numa igreja saudável, com pessoas boas, pessoas bem intencionadas, o que é ótimo. Só que se a nossa fé está em qualquer uma dessas coisas, e não em Cristo, ela vai ser abalada. Não tem como, ela vai ser abalada. Só que é difícil não ser um homem de pequena fé. É difícil não perguntar, por que o Senhor não se importa com o que está acontecendo? Depois desse clamor dos discípulos e de Jesus repreender eles e falar, homens de pequena fé, Jesus muda o foco e agora ele repreende o mar. E aqui, mais uma vez, a gente pode fazer alusão a Gênesis 1. Lá em Gênesis, no começo do relato da Bíblia, a gente tem a ideia, o relato de Moisés, de que Deus separa o dia da noite, a terra seca dos mares, certo? Isso não é à toa. No contexto em que Gênesis foi escrito, a maioria das cosmogonias, ou seja, a maioria dos relatos de criação do mundo, tratavam a ideia de que o mundo foi ordenado por um deus ou alguns deuses batalhando contra o mar. Um deus ou alguns deuses batalhando contra monstros marinhos, no qual esse deus vence a batalha, e por ele vencer a batalha contra o mar, por ele vencer a batalha contra monstros marinhos, o mundo se torna ordenado. Inclusive, no salmo que a gente leu hoje, Jesus, incidentemente, ele fala sobre a ideia de Deus criar os monstros marinhos, né? O salmo fala isso. Perceba que isso não é por acaso, obviamente. O que Moisés estava mostrando para os seus leitores, o que as Escrituras mostram para a gente, é que Deus não participa de nenhuma batalha. Deus não briga com os monstros marinhos. Deus não briga com o mar. Deus fala uma palavra e as coisas se ordenam. Deus diz uma palavra e as trevas, o caos, os mares revoltos se acalmam, vão para o seu lugar. E a luz, a terra seca, vai para o seu lugar. O ponto importante para a gente perceber aqui é essa noção de Deus como soberano da criação. Deus como ordenador da criação. Diferente dos outros deuses, Deus não precisa batalhar. Deus diz uma palavra e as coisas se acalmam. Deus diz uma palavra e a ordem vem. Deus diz uma palavra e a tempestade do mar da Galileia é repreendido. Quando Cristo fala para o caos se acalmar, Ele está mostrando para a gente duas coisas muito importantes. A primeira, e talvez a mais óbvia, é que Ele é Deus. Ou seja, da mesma forma que Deus, no começo do relato da criação, Ele acalma, Ele separa o caos da ordem, ele tira o caos, Ele traz a ordem daquele mundo sem forma e vazio, Ele ordena. Cristo também tira o caos do mar, com uma palavra, com uma repreensão. Então, talvez esse seja o sentido mais óbvio do texto, e é óbvio que Mateus está mostrando para a gente isso, porque uma das intenções de Mateus é mostrar para os leitores que Jesus é o Messias esperado, mas não só um Messias qualquer, um Messias que também é Deus. Mas tem um segundo ponto importante aqui. É a noção de que Cristo, o Criador, que como João diz,
lá no primeiro capítulo, estava com Deus, com o Pai na criação, Ele atua até hoje. Normalmente, quando a gente pensa a ideia de criação, a palavra criação, ela remete para a gente aqueles 6 dias primeiros, né? Ela remete para a gente aquele start da criação, aquele princípio. Deus foi lá, criou os céus, a terra e etc. Isso, obviamente, é verdade. Mas isso só é parcialmente verdadeiro. A ideia bíblica de criação, ela vai muito além disso. A ideia bíblica de criação é uma criação contínua. É Deus sempre criando, Deus sempre fazendo as coisas acontecerem, Deus dando sempre a provisão, Deus cuidando de cada detalhe, de cada centímetro de tudo que é criado. A gente tem muito uma influência que talvez fique de forma inconsciente, no nosso dia a dia, no nosso imaginário, que é impactada pela revolução científica, pelo advento da ciência moderna, que aconteceu lá nos séculos 17, 18. Quando a ciência surgiu, a ciência moderna surgiu, a base que dava fundamento e força para a gente poder estudar o universo era a crença de que Deus é o Criador. Porque, veja, se existe um Deus racional, um Deus criador, um Deus bom que criou o universo, logo eu posso estudar esse universo e posso aprender sobre esse universo. Tanto é que talvez alguns de vocês já tenham visto sobre isso. Antigamente tinha uma ideia muito forte sobre os 2 livros, né? O livro da Bíblia, que falava para a gente sobre ética, sobre a salvação, e o livro da natureza, que era o livro para a gente estudar, como, por exemplo, acontece o movimento dos planetas, como as questões da biologia acontecem, etc. Então, Deus deu para a gente 2 livros. Eu posso aprender sobre salvação e ética com a Bíblia, eu posso aprender como as coisas da natureza funcionam com o livro da natureza. E era interessante que, se você for ler um cientista ou até um filósofo do século XVII, o que você vai encontrar ali é o seguinte: ele vai explicando as coisas da natureza. Quando ele não consegue mais explicar, ele fala, é assim porque Deus quis. Né? Então, Deus vira um argumento ali de, eu não sei mais argumentar, então é porque Deus quis. Newton, por exemplo, usa isso com a gravidade. Ele vai explicando a gravidade, chega uma hora que ele não sabe mais explicar, ele fala, Deus quis assim. Se vocês forem ler Descartes, é a mesma coisa. Descartes faz todo um argumento. Aí tem uma hora que ele não consegue mais, ele não sabe para onde ir, ele fala, é porque Deus existe. Então, assim, Deus virava mais uma muleta argumentativa. Só que quanto mais o conhecimento avançava, mais Deus era tirado de lado. Ou seja, quanto mais a gente conseguia conhecer as coisas, a natureza, menos a gente precisava de Deus. E essa ideia se perpetuou, e é muito forte até hoje. Às vezes a gente pensa assim, por mais que, se a gente for escrever uma confissão de fé, a gente não escreva, o nosso dia a dia muitas vezes Deus criou o mundo, Deus deu o start, Deus começou tudo, mas a natureza está aí, está rodando. Né? Se eu plantar uma mudinha vai nascer, se eu regar vai nascer, se uma pessoa engravidar vai ter um filho, as regras são essas. O sol, a Terra vai girar em torno do Sol, está tudo acontecendo. E Deus pode intervir? Pode. Mas Deus intervém de vez em quando com milagres extraordinários. Ou seja, se uma plantinha nasce, é porque a plantinha nasceu, porque foi geminada ali, regaram, ela nasceu. Agora, se Lázaro ressuscita, então é porque Deus interviu. Só que vejam, esse não é um pensamento bíblico, esse é um pensamento moderno. A Bíblia não fala isso, a Bíblia não fala em momento nenhum. Basta a gente ler um salmo, basta a gente ler os próprios evangelhos, Mateus falando sobre as aves dos céus, sobre o lírio dos campos. A ideia bíblica é que todas as coisas só acontecem pela vontade de Deus. Só acontecem porque Deus permitiu. Isso pode ser algo fantástico, como uma ressurreição, como uma multiplicação, como a calmaria da tempestade, mas pode ser também as coisas mais simples do dia a dia. Ou seja, percebam que quando os discípulos chamam Jesus para ele acordar, e parece que ele acalma a tempestade, a gente lê aquilo e fala, Deus foi soberano sobre a tempestade acalmando. Mas a gente não entende que Deus era soberano também sobre a tempestade acontecendo. A ideia parece que Deus só intervém, Deus só é soberano, Deus só cuida da gente quando acontece algo extraordinário. E o resto das coisas estão aí, estão ao acaso. As coisas estão jogadas, aí vão acontecer repentinamente. De vez em quando Deus vai lá. Não sei se vocês já jogaram The Sims aqui, mas é como se fosse o The Sims, né? Os personagens estão lá vivendo, trabalhando, você faz os comandos, e às vezes você pinça eles e faz alguma coisa diferente.
Mas essa não é uma ideia bíblica. Cristo, e essa é uma ideia muito forte nas Escrituras, Cristo não é apenas o compositor da sinfonia do mundo. Ele não apenas compõe o que o mundo é, ele também é o maestro do mundo. Ou seja, ele é tanto aquele que cria, mas aquele que rege, aquele que cuida no dia a dia, aquele que cuida de cada detalhe, e que nada do que acontece sem ser pela vontade dele. E muitas vezes, nessa sinfonia, em que Cristo é o Criador e o Maestro, a gente olha algumas notas, alguns momentos, alguns instrumentos, e acha feio. É difícil às vezes ver beleza. O Saul orou aqui por várias questões agora, por vários desastres. A gente fala, onde está Deus ali? Né? Onde está Deus ali? Será que Deus esqueceu daquele povo? Será que Deus abandonou aquele povo? Parece que Deus só aparece quando as coisas boas acontecem. Deus só é Deus quando acontecem coisas boas, quando a gente consegue o emprego dos sonhos, aí a gente agradece a Deus. Mas quando está tudo dando errado, Deus abandonou a gente, Deus está fazendo outra coisa, Deus está dormindo. Mas esse não é o ensino bíblico. A ideia bíblica é que Deus é soberano sobre tudo, e Ele continua agindo na criação continuamente. O problema, no fundo, é o que Cristo aponta. Nós somos homens de pequena fé. Nós somos homens de pouca fé. A gente olha para essas coisas acontecendo e a gente vê desordem. A gente vê o caos. A gente vê a bagunça. A gente não consegue ver que o Senhor é soberano sobre isso. E tudo que a gente pode fazer no final é pedir para Deus: Senhor, ajude-nos com a nossa falta de fé, para que a gente possa nos espantar com a criação, espantar com o que o Senhor fez, espantar com o teu cuidado. E é isso que a gente vai ver na última parte do texto, o espanto, que está no versículo 27. O texto diz assim: e aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vejam que, como eu já comentei, esse aqui não é o primeiro milagre de Jesus. Antes desse relato que a gente leu, Mateus já relata vários milagres que os discípulos tinham visto. E uma das intenções de Mateus, quando ele escreveu o Evangelho, sem dúvidas, é mostrar para o leitor que Jesus é o Messias esperado, e muito mais que isso, Jesus é Deus, né? Então, obviamente, a gente não pode perder de vista essa intenção durante todo o Evangelho. Só que é interessante porque, se a gente for ler esse trecho e pensar só nessa intenção do evangelista, a gente poderia ler que os discípulos estavam atravessando o mar, que o mar ficou caótico e que Deus acalmou a tempestade. Isso para a gente já é suficiente para falar: nossa, Jesus, essa pessoa, esse ser, esse Messias, ele acalma a tempestade. Só que Mateus vai além. Ele não para aí. Ele relata também para a gente a reação dos discípulos. Ele relata o espanto que os discípulos tiveram ao ver aquela situação. E a palavra usada por Mateus é uma palavra bastante importante. Ela é derivada de uma palavra grega que é taumatzen. Taumatzen quer dizer espanto, obviamente. Mas não é um espanto de susto. A ideia do taumatzen é um espanto de admiração. É um espanto de você olhar aquilo e ficar maravilhado com o que você está vendo. Para vocês talvez terem uma noção do que significa taumatzen e entenderem a força disso, essa é uma palavra muito importante na história da filosofia. Platão utiliza ela em um livro que é um diálogo com Teteto. Nesse livro, Platão fala o seguinte para Teteto, que a filosofia ela surge com uma admiração ao mundo, com um espanto ao mundo. Ou seja, é a ideia de que, às vezes, com uma coisa do dia a dia, uma coisa que acontece, você fica tão espantado que aquilo mexe com você, mexe profundamente, né? A nível, por exemplo, Platão falar que é ali que você começa a filosofar sobre as coisas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de algo que eu fico toda hora espantado. Não sei se vocês já pensaram sobre o tempo. Eu gosto muito de pensar sobre o tempo, né? Às vezes a gente está vivendo aí, o tempo está passando e tal, mas quando a gente começa a pensar no tempo, a gente fala: nossa, já repararam que eu estou preso no tempo? Enquanto eu estou falando alguma coisa, isso que eu estou falando já é passado. No espaço eu consegui vir para cá,
No tempo eu estou preso nesse momento, eu não consigo passar. Então, você pode falar, poxa, que viagem. Talvez seja. Mas isso mostra um pouco o espanto que faz a gente pensar sobre aquilo, faz a gente começar a questionar aquilo, faz a gente ficar admirado e falar, nossa, o tempo existe. Olha que loucura, o tempo existe. Então, essa é a força da palavra taumatzen. É um espanto, uma admiração causada por algo que aconteceu que mexe profundamente com a gente. E é interessante porque esse termo aparece em outros momentos no Evangelho de Mateus. E essa aqui é a segunda aparição que acontece. É a vez que os discípulos ficam taumatzen com o milagre de Jesus. Só que, olha que interessante. A primeira vez que essa palavra aparece, não é para os discípulos, é para Jesus. É naquele relato em que o centurião chega para Jesus e fala, Senhor, meu servo está perecendo, por favor, salve-o. Jesus fala, ok, vamos lá na sua casa. E o centurião diz, não, eu não sou digno, basta apenas uma palavra sua. Olha só a palavra aparecendo de novo. Basta uma palavra sua, e é suficiente para o meu servo ser curado. E nesse contexto, o que Mateus fala é que Jesus ficou espantado com a fé do centurião. Olha que interessante. Jesus se espanta com a fé do centurião. E os discípulos que faltam fé se espantam com Jesus. Os discípulos que acabaram de ver isso acontecer. Os discípulos que tinham visto diversas vezes Jesus realizar milagres. Por que dessa vez os discípulos se espantam? Por que eles não se espantaram nesse outro momento? Por que eles não se espantaram nos outros milagres de Cristo? É interessante que quando acontece algum problema com outra pessoa, com o nosso irmão, com o nosso amigo, ele está passando por dificuldades, a nossa reação normalmente é dar um tapinha nos ombros e falar, não, Deus está cuidando disso, Deus é soberano, está tudo bem. Quando é com os outros o problema, é muito fácil falar essas coisas. É muito fácil enxergar, não, Deus está cuidando. Está tudo acontecendo na sua vida de ruim, mas Deus está aí, fica em paz. O difícil é quando a tempestade é com a gente. O difícil é quando a tempestade bate na gente, embaça nossos olhos e a gente não consegue enxergar mais nada. Naquele momento, quem estava sob risco de vida não era o servo do centurião, que provavelmente eles nem gostavam, porque era um centurião, era um romano. Quem está quase morrendo ali são os discípulos. E é quando o Senhor age na nossa vida que mais a gente fica admirado com Ele, que mais a gente percebe essa beleza, que mais a gente percebe o cuidado dele das nossas vidas. E quem é esse? Perguntam os discípulos. Quem é esse que traz esse espanto para a gente? A gente já sabe a resposta. É aquele que criou e mantém o mundo. É o Senhor que continua soberano sobre cada dia. Um Deus que não está dormindo, um Deus que não está ausente, um Deus que intervém, um Deus que cuida. É o Deus que controla a tempestade, que cria a matéria, mas Ele não cuida apenas das coisas macros da história. É o Deus que cuida de cada detalhe da vida, de cada plantinha que nasce. O espanto está em saber que aquele Deus que controla os mares, que diz uma palavra e o mar se acalma, estava dormindo do lado deles. Imagine a cena. É uma pessoa ali, é um homem dormindo do lado deles. É a mesma pessoa que levanta e fala uma palavra e uma tempestade absurda se acalma. O que eles vivenciaram ali é ver o Senhor que dormia no barquinho repreender uma tempestade que assustava até os pescadores. Entender o que Cristo fez é maravilhoso. Quando a gente se lembra da sua soberania sobre tudo que existe, sobre o mundo, sobre a criação, deixa a gente espantado. E a gente não pode esquecer o que deixa a gente mais espantado, que é o fato de quando a gente estava em guerra com Deus, quando a gente estava no caos do pecado, quando a gente estava com o nosso coração desordenado, esse Cristo, soberano, morreu por nós. O doador da vida morreu pela gente, quando a gente estava no pior de todos os caos. Quando a gente estava em guerra com Deus, no pior estado que a gente poderia estar, Ele ordenou nossas vidas. E não é uma vida por atacado, é a vida de cada um, que Ele chama, de cada um dos seus eleitos. O momento relatado aqui por Mateus traz muito ensino para a gente. Mas o que eu queria que a gente saísse daqui se maravilhando é sobre um Deus que ama a gente, e um Deus que, por mais que a gente não perceba, Ele cuida de cada detalhe da sinfonia, de cada detalhe da criação, de cada pessoa.
É o Deus que dá chuva para os ímpios também. Qual que não é o cuidado dele para os seus eleitos, para o seu povo? Para chegar na conclusão, eu queria voltar um pouquinho no filme Sinais, que eu comecei a pregação. Eu vou dar alguns spoilers, tá? Mas não deixem de assistir o filme, quem não assistiu, porque é um filme muito bom. Depois de algum tempo, por um motivo que eles não sabiam, os ETs começaram a fugir. Os ETs começaram a ir embora, voltar para o planeta deles. E aí a família, que estava escondida ali no sótão, subiu, voltou para casa. Só que quando ele voltou para casa, o que eles não sabiam é que tinha um ET, um extraterrestre, escondido na sala, que pega o menino mais velho. E aí quando acontece aquela cena, obviamente todos ficam desesperados, e o que vem na cabeça do Graham, do ex-pastor, por incrível que pareça, é uma cena, a última cena que ele viu da ex-esposa dele, que até então ele achava que ela estava delirando, que ela falando assim, olhe e rebata, olhe e rebata. Imaginem a tristeza dele, quando ele viu que a última palavra da esposa dele, a última frase, era uma frase que não fazia sentido. Só que naquele momento ele lembrou daquela frase. E ele pediu para o irmão dele, que era um ex-jogador de beisebol, pegar o taco, olhar e bater no extraterrestre. E durante a batalha, ali no caos, o que acontece é que esse ET inala um gás venenoso nas narinas da criança, do menino mais velho. Enfim, a luta continua, a disputa continua, até que um momento o ET cai, e o copo de água que a menina tinha espalhado pela casa cai no ET. E essa água queima ele. E eles descobrem que o motivo dos ETs estarem fugindo é porque a água fazia mal para eles. E com aquele monte de copos de água espalhados pela casa, o ET morre, porque ele começa a cair, trombar com os copos de água e acaba morrendo. E depois que eles se livram do ET, eles vão atrás do menino. E aí o menino está desacordado. De repente o menino acorda. E aí o que aconteceu? A asma do menino tinha travado o pulmão dele e ele não inalou o gás. Ou seja, o que o Shyamalan mostra pra gente, a beleza desse filme, é que todas aquelas coisas que não faziam sentido, que estavam desordenadas, aquele caos na vida dele, cada detalhe era cuidado por Deus. Ele não entendia aquilo, não fazia sentido para ele na época, não fazia sentido para ele. Mas depois de tudo que aconteceu, depois que ele conseguiu enxergar o todo, ele volta para a fé, porque ele enxerga o cuidado de Deus em cada detalhe. Ele enxerga que Deus não abandonou ele. Deus não abandonar ele não quer dizer que ele vai entender cada detalhe, cada coisa que acontece na vida dele. Mas é a fé, é a volta para a fé, a volta para descansar no meio da tempestade, saber que o Pai, que o Deus Trino está cuidando. O Evangelho não fala para a gente que quando a gente se converte vai ser tudo flores, vai ser tudo um filme da Disney. Também não fala que nossos desejos vão ser atendidos, que as coisas vão ser todas maravilhosas. Pelo contrário, se a gente for ler, por exemplo, Hebreus 12, a gente vai saber exatamente que coisas difíceis vão acontecer para os cristãos, né? Ou basta a gente ler uma epístola paulina ou joanina que a gente sabe essa ideia. Toda hora os apóstolos estão lá, passando dificuldades, passando por lutas, tendo que combater falso evangelho. É sempre uma disputa, uma luta. Mas o que a gente pode ter certeza, baseado nas Escrituras, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem não é o que a gente quer. O bem é o que vai glorificar a Deus. O bem é o que vai trazer edificação para o seu povo. Que vai trazer santificação, como a gente leu hoje na confissão de fé. É um bem maior do que a gente enxerga. E como não é orgulhoso da nossa parte, muitas vezes, achar que a gente sabe melhor, mais do que Deus. A gente sabe melhor do que Deus o que deveria acontecer. A Bíblia deixa claro para a gente que Deus é soberano sobre todas as coisas. Só que o nosso coração duro esquece disso. O Cristo que é soberano sobre a tempestade, o Cristo que trouxe ordem ao caos na criação, Ele reina ainda hoje. Não apenas no futuro, mas hoje. Para terminar, eu queria lembrar de uma outra história, que também envolve a soberania e a providência de Deus. E também envolve um mar revoltado. Jonas, vocês devem se lembrar, também estava em um barco. Jonas também estava dormindo e foi acordado com pessoas com medo de morrer. No caso de Jonas, Deus também interviu e acalmou o mar. Jonas também viu pessoas espantadas com aquilo. E tem mais um ponto interessante. Não sei se vocês se lembram, mas Jonas diz para aquelas pessoas que se ele morresse, os outros viveriam também.
Só que tem uma diferença muito forte entre esses dois relatos. No caso de Jonas, a tempestade foi por conta dos seus atos. No caso de Cristo, a tempestade que ele enfrenta, a maior tempestade de todas, que é a ira de Deus, não foi pelos seus erros, não foi pelos seus pecados, foi pelos nossos. Ele morre para salvar a gente da maior tempestade de todas, da ira de Deus, da separação de Deus, do destino eterno no inferno. Não porque ele merecia morrer, a tempestade não é porque ele merecia morrer, mas é porque a gente merecia. Jesus se atira no mar e salva a gente, para que a gente tenha paz, a gente tenha ordem com Deus novamente. Se nosso Senhor, que deu a própria vida dele pelo seu povo, se ele fez isso, será que ele não cuidaria de cada detalhe das nossas vidas? Como Jesus diz no Evangelho de Mateus: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Jesus sabe que a gente é homem de pequena fé. Jesus sabe que falta fé para a gente. E mesmo assim Ele promete o cuidado de Deus. Porque o Senhor é bom, Ele é soberano, e Ele cuida de cada aspecto da criação. Ele cuida de cada aspecto da sinfonia que é criada para a glória dEle. Vamos orar? Pai, o Senhor sabe que somos pessoas de pequena fé, que muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, não entendemos porque as coisas acontecem com a gente, acontecem no mundo, e quantas vezes não questionamos se o Senhor nos abandonou, Pai. Que o Senhor nos ajude a saber que tem coisas que não vamos entender, mas que o Senhor é soberano sobre elas também, que o Senhor é o regente da criação, que o Senhor é o maestro e não apenas o criador, que o Senhor está cuidando de cada detalhe, de cada plantinha que nasce, que o Senhor está dando o crescimento para cada lírio, o alimento para cada ave. E se o Senhor faz assim, quanto mais o Senhor não cuida da gente. O Senhor nos ajude a descansar, o Senhor nos ajude a focar em Ti quando a tempestade chega. O Senhor nos ajude a glorificar a Ti nesses momentos também. Em nome de Jesus, amém.